Doutor Ovando, eu gostaria de saber quais as consequências da obesidade. A primeira delas é na mobilidade. Quando nós estamos com excesso de peso, nós nos movemos mais lentamente. A musculatura tem uma reação menor quando ela está diante de um peso maior. Isso acontece com o coração, com o músculo, com qualquer situação. Você pode fazer esse teste em casa. Você pega um peso de 1 quilo, você levanta com facilidade. Se você pegar um de 5 quilos, você já vai ter uma certa dificuldade. Então a musculatura vai conseguir fazer o trabalho, mas ela vai levar mais tempo. Então quando nós temos que levar em conta o tempo, nós começamos a comprometer a potência. Potência é trabalho sobre tempo, ou seja, a capacidade de fazer um determinado trabalho em menor tempo ou maior tempo, na dependência do peso que você vai deslocar. Segundo problema é que você, com o corpo maior, aumenta a área corporal. E aumentando a área corporal, você vai precisar irrigar mais. Você vai precisar de uma pressão maior para jogar o sangue mais distante. Isso é a semelhança de um campo em que você precisa irrigar. Então, o outro problema básico já cardiovascular é exatamente você ter que aumentar a força que o coração vai fazer para poder irrigar o seu organismo. E isso tem um custo, porque as suas artérias, o sistema de encanamento, começa a ter problema porque você precisa de uma pressão maior. O terceiro problema diz respeito à dificuldade respiratória. Comentei no início do programa que nós guardamos a gordura na barriga, porque a barriga não compromete, em princípio, a mobilidade. Mas, no caso aqui, a hora que você guarda a gordura na barriga, você limita a movimentação do músculo diafragma, que é o músculo que melhora a respiração, que ventila melhor. Então você vai começar a ter falta de ar com facilidade diante de qualquer pequeno exercício maior que uma pessoa mais magra poderia fazer sem repercussões. Quarto problema diz respeito às questões metabólicas. Ou seja, à medida que nós engordamos, a gordura abdominal vai necessitando de mais insulina. E você não faz exercício porque esse foi o primeiro problema, que é da mobilidade. E o músculo não está acostumado agora com a quantidade de insulina, então ele precisa de mais insulina. Talvez você esteja pensando, mas então é bom. Não é bom, porque aumentando a quantidade de insulina, nós vamos aumentar a retenção de sódio e água, ou seja, o sal no rim. Nós vamos aumentar a quantidade de sangue chegando no rim e o organismo não funciona com excesso. Isso lesa o glomérulo, a estrutura que filtra. E você vai precisando cada vez mais de insulina, e este aumento da necessidade de insulina vai fazendo com que a sua glicose vá aumentando. E a glicose aumentando, ela impregna, ela vai aderindo às proteínas e gera uma reação inflamatória. Então você vê que obesidade não é bom. Procure perder peso. Caminhe, mesmo sofrendo um pouco. Diminua a ingesta. Seja mais ativo, que isso faz com que você melhore. Luiz Ovando, obesidade é uma doença ou não? Vejam que, de uma maneira geral, a obesidade não é doença. O pessoal quer transformar a obesidade em doença, porque aí o Ministério da Saúde seria o responsável por resolver o problema. O Ministério da Saúde tem a obrigação de orientar, de tratar, de prevenir. Mas imagine num país como o nosso, de mais ou menos 205 milhões de habitantes, em que 50% das pessoas estão com excesso de peso ou obesas. Vai ser uma tragédia do ponto de vista de tratamento. Então nós temos que fazer a prevenção, Luiz Gabriel. Agora, se você deixar e for aumentando de peso progressivamente, você vai ver que ela pode não ser doença no início, mas ela gera um montão de doenças, muitas doenças. E é isso que a gente quer evitar com o esclarecimento do indivíduo
para não se deixar aprisionar pelas guloseimas que acabam levando o indivíduo à condição de obeso. Eu gostaria de saber se ele, enquanto pesquisador, se ele acredita que num futuro a médio ou próximo, nós teremos uma população mais saudável e com menos obesidade. Maria, eu acredito que sim, porque o grande problema das doenças, elas estão ligadas ao não esclarecimento adequado. Veja, nós estamos falando da obesidade. A obesidade é um problema porque ela mexe no ponto fundamental do prazer, da ingesta de alimentos. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos comer. Só que quando nós sentamos à mesa, nós precisamos usar o raciocínio e usar a nossa memória biológica. Essa memória biológica significa o seguinte: o homem no passado, ele passou por escassez de alimentos. Então, quando ele encontrava comida, ele comia até não poder mais, porque ele não sabia quando é que ele ia encontrar de novo. E isso ficou estabelecido. E nós, quando sentamos à mesa, Maria, nós trazemos essa herança biológica. E nós comemos muito. Então, por isso é importante que quando nós sentarmos à mesa, nós devamos colocar o raciocínio e não o instinto em primeiro lugar. Mas isso só vai ser possível se você souber que as coisas são e acontecem assim. Caso contrário, você vai dar vazão ao seu instinto de comer, porque esta é a memória da espécie da escassez há milhões de anos. Então, eu acredito que nós, no futuro, com o esclarecimento, com o treinamento, com a vontade e com a sabedoria, né, de que é preciso buscar saúde, as pessoas se moderarão, serão muito mais comedidas. E, uma vez dominado o instinto, você consegue dar um direcionamento muito mais saudável à vida. Eu gostaria de saber por que os jovens têm um índice muito alto de obesidade hoje em dia. Talvez seja por causa do sanduíche, dos sushis, mas eu gostaria de saber qual seria a resposta. O José Carlos está implicado com o jovem, e com razão. Tá? José Carlos, eu sou de uma época em que a gente não via quase jovem com excesso de peso, obeso. Lamentavelmente, hoje nós estamos vendo exatamente o contrário. É muito difícil você achar um jovem esguio. Você disse, não seria por causa dos sanduíches? Não há dúvida. Mas o que é que acontece, né? Por que que o jovem tem preferência por sanduíche? Por que que o jovem tem preferência por pão? Por que que o jovem tem preferência por carboidratos, de uma maneira geral? E aí entra os açúcares, os refrigerantes, as tortas, enfim. É porque o jovem, ele instintivamente, ele é muito mais ativo do que o adulto. Então ele, em princípio, ele precisa de muita caloria. Só que o sistema que nós estamos vivendo limita o jovem, a começar pela criança. E aí vem uma questão de hábito. A criança é ensinada a ficar quieta dentro de um apartamento, na frente de um videogame, de uma televisão ou de algum outro jogo eletrônico, quando ela deveria estar correndo pelas ruas, nas quadras, nos campos, jogando bola, andando de bicicleta, nadando. Ela está parada. Mas a sua necessidade calórica continua. E aí ela começa a aumentar exatamente porque ela come alimentos calóricos, estimula o pâncreas, aumenta a quantidade de insulina, cai a glicemia, caindo a glicemia vem a fome de novo. E lá vai mais carboidrato, mais sanduíche, mais batata frita e, lamentavelmente, o menino vai engordando. Então são duas coisas. Primeiro, ele não está dando vazão à sua capacidade, ele precisa se exercitar, ele precisa crescer e ele precisa de calorias. Segundo, o tipo de alimento. É preciso que os pais orientem adequadamente as crianças
em termos de alimentos, para que elas adquiram o hábito futuro e assim elas venham a ser adultos saudáveis e não obesos, como lamentavelmente nós temos enfrentado. Com isso, você que nos acompanhou e nos prestigiou, você já pode concluir na sua casa e também naqueles que estão próximos a você, influenciando-os, de que nós precisamos nos mexer, nós precisamos comer de forma saudável e também exercitarmos adequadamente para que a gente tenha um corpo saudável, livre de doenças. Muito obrigado pela sua atenção.